Iniciando nossa palestra de hoje, qual a relação dos nossos sonhos com a nossa vida? Meu nome é Demétrio César Rodrigues e eu sou voluntário do Instituto Chico Xavier. Além disso, sou fundador da ONG Viva la Vida, sou voluntário na CEOV, Centro Espírita em Florianópolis, também em outras instituições. Essa palestra está sendo gravada e será disponibilizada no site institutochicoxavier.com. Nós estamos aqui com diversas pessoas ao vivo aqui, online. Temos aqui um pedido especial do Alexandre de Dois Córregos. Mandar um abraço ao Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, Mineiros do Tietê, em São Paulo. As pessoas aqui, então, nós acabamos de realizar uma pequena oração. Estou acompanhando aqui as mensagens. Bom, gostaria de saber se estão ouvindo. Vou guardar as confirmações. Certo. Eu fiquei um momento aqui sem falar nada porque estava vendo a minha webcam e realmente não vou ter como colocar a minha imagem aqui, porque exatamente eu liguei o meu computador sem ligar a minha webcam. Eu teria que reiniciar aqui o computador para aparecer, mas não vou fazer isso. Mas de toda forma, a imagem seria apenas inicialmente, porque consome muita internet. Eu iria depois desligar. O importante mesmo são os slides, tá? E o áudio. O áudio é mais importante ainda. Bom, pessoal, na questão dos sonhos e das nossas vivências espirituais, nós vamos agora nessa palestra identificar, conceituar o que é o sonho e o que é uma vivência espiritual. Quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito tem aí a possibilidade de estar se manifestando no plano espiritual. Porém, nós também sofremos aí uma espécie de envio de imagens e todas diversas outras situações que nós vamos estar discriminando aqui, que seriam os sonhos. Durante as análises das nossas lembranças de sonhos e vivências espirituais, nós vamos precisar distinguir o que é um sonho e o que é uma vivência espiritual. A Cláudia disse que não está ouvindo nada. Eu vou auxiliar ela aqui um minutinho. Às vezes pode trancar um pouco o áudio, mas vocês poderão perceber que mesmo trancando, quando voltar, irá voltar no mesmo instante onde tinha trancado. A questão de trancar um pouco está relacionada também ao sistema que nós utilizamos, mas também está relacionada à conexão de internet de cada um. O Israel aqui está falando que o som está ótimo, quem não está ouvindo talvez devam atualizar a página ou sair e voltar para essa palestra. Sim, o Israel tem razão. Este é um procedimento correto aí para conseguir voltar, às vezes quando fica sem áudio, Só temos que cuidar que o limite de pessoas na palestra são 100 pessoas e nós chegamos ao limite. Então o ideal é que consiga
arrumar o som aí sem sair. Nós vamos tratar agora sobre os sonhos. O que são os sonhos? Nós sabemos que os sonhos servem como um meio de comunicação do nosso inconsciente com o nosso consciente, com o objetivo de auxiliar na nossa evolução. Através dos nossos sonhos, podemos tomar conhecimento das nossas particularidades individuais. Então, mesmo que nós lembremos de um sonho e não de uma vivência espiritual, que nós vamos conceitualizar aqui, é importante saber que o sonho é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento. Vocês precisam imaginar o seguinte, esse iceberg que está aparecendo, lá em cima, né, está o nosso consciente. Aquele pequeno ali, espaço, deixa eu ver se eu consigo assinalar aqui. Para eu conseguir, né? Mas nunca se sabe. Nesse espacinho aqui, seria o nosso consciente. Então, é uma imagem simbólica, mas olha, possivelmente o nosso consciente é proporcionalmente muito menor do que ainda está mostrando nessa imagem. O nosso inconsciente é a parte de baixo do iceberg. E a nossa maior dificuldade de vida é nós conseguirmos identificar tudo que está aqui no nosso inconsciente, que também podemos considerar que é tudo que fez parte já do nosso histórico de existências, a nossa genética espiritual, lembrar e passar para o consciente. E o sonho é uma forma que isso ocorre. É uma forma, então, do nosso inconsciente conversar com o nosso consciente, nos mostrar determinadas coisas. Então, no sonho, nas diversos tipos de sonhos que nós vamos especificar aqui em breve, nós podemos perceber, analisar que se, por exemplo, nós sonharmos que estamos sendo racista com uma pessoa negra, mas acordarmos e falarmos, não pode ser, é só um sonho, eu não sou racista. Nesse momento, poderemos identificar o seguinte: mesmo que nós estejamos falando que não somos racistas, tudo indica que nós ainda somos, mas estamos tentando nos enganar e que há um conflito aí. E nós identificamos esse conflito através do sonho, que é a maneira como o nosso corpo, o nosso funcionamento espiritual, né, que é uma forma que Deus nos deu, graças a Deus, de identificarmos algumas questões que conscientemente nós não identificamos. Então, para iniciar o estudo dos nossos sonhos, vamos especificar alguns tipos de sonhos. Nós podemos ter os sonhos que são imagens equilibristas com conteúdos pouco percebidos no dia ou dias anteriores. Então veja bem, às vezes nós passamos por um local, olhamos determinada imagem, mas não prestamos atenção. Mas quando dormimos, acabamos sonhando com essa imagem. Esse conceito é um conceito de Freud, tá? Consta no livro do Freud, a interpretação dos sonhos. Segundo tipo de sonho, são as imagens fazendo referência às ideias mais focadas conscientemente. Então, se nós estamos pensando muito em uma coisa, nós vamos acabar tendo diversas imagens, então, aleatórias, né, durante o nosso sono. Essas imagens aleatórias, nossos sonhos, é o sonho, né? Então, são essas imagens fazendo referência às ideias mais focadas. É uma forma aí do nosso cérebro, do nosso
corpo estabilizar um pouco. Temos também as imagens compensatórias com os maiores desejos conscientes. Por exemplo, minha filha no Natal estava pedindo muito Furby, queria o Furby e estava há 3 semanas pedindo isso. Um dia ela disse para mim, pai, sonhei que entrei no carro e estava o Furby lá, e ele começou a falar comigo. E eu já sabendo, né, que era um sonho, onde ela estava realizando um desejo, né, para dar um equilíbrio na vida dela, porque ela estava muito ansiosa para ter o Furby, eu perguntei para ela, e como é que tu sentiu, filha, nessa hora? Eu me sentia muito feliz, eu conversava com ele dentro do carro, fiquei feliz e tudo mais. Então, foi um sonho com os maiores desejos conscientes. Deixa eu ajudar a Dirceia aqui, Dirceia que está falando que não está saindo som. Estou orientando ela aqui para ver se tem uma imagem vermelha em cima do microfone que aparece embaixo do chat. Vou pedir para clicar nele. Ver também se o volume está no máximo para a direita. Se eu clicar esses são os procedimentos que eu tenho condições de passar. Infelizmente, nós não temos como estar lá nesse momento. Em todo caso, a última orientação é que, se nada funcionar, ela deve sair e entrar novamente. Bom, outro tipo de sonho que nós podemos ter são rememorações do passado. Então, nesse livro do Freud mesmo, ele comentou um sonho que ele teve, que não conseguia entender o que significava. Ele sonhava com uma rua, num bairro, com certas características, e com o Senhor. E ele passou muitos anos sem entender esse sonho. Freud anotava todos os sonhos dele, né, obviamente. E depois de uns anos, ele viajou para a cidade, determinada cidade lá onde ele esteve quando era mais novo, e aí visualizou, estava naquele bairro do sonho, e se lembrou que quando era mais novo passou por ali e viu aquele senhor. Então foi um sonho de rememoração do passado. Outro sonho que nós temos são as imagens geradas por estímulos externos, calor, frio, claridade, sons, etc. Nós estamos sonhando e passa um caminhão buzinando e quando vê esse som, acaba entrando no nosso sonho. Quando nós estamos sentindo calor e frio também. As imagens geradas por estímulos internos. Esses dias eu estava dormindo e no sonho eu comecei a me coçar. E o engraçado é que quando eu comecei a me coçar no sonho, eu acordei. E quando eu acordei, eu estava me coçando mesmo. E aí eu vi que tinha um mosquito. Então, eu fiz essa anotação, né? Porque foi muito claro para mim, assim, a constatação, através da minha própria experiência, que quando o mosquito me picou ali, né? Comecei a coçar. E isso já passou por meu sonho. Então foi algo assim instantâneo, né? Então a certeza que realmente nós temos imagens geradas por estímulos tanto internos como externos. Essas imagens, no caso dos sonhos, ou então até mesmo se for uma vivência espiritual, que nós falaríamos em breve, nós iremos, se sofrermos esse estímulo, possivelmente nós retornaremos para o nosso corpo, o que nós conhecemos esse fenômeno como acordar. Outro tipo de sonho
É. Conflitos pessoais, medos, desejos do inconsciente. Então eu tinha um sonho recentemente, eu, eu tenho um caderno que eu anoto os sonhos, né? E há alguns meses atrás eu tinha diversos sonhos, assim, um dia aparecia a imagem, duas imagens, uma falando de esclarecimento e a outra consolação, uma do lado da outra. E eu estava vivendo um momento onde estava pesquisando muito e querendo me focar na questão do que é melhor para a pessoa, o esclarecimento espiritual ou o consolo. Por exemplo, esclarecimento é nós sabermos, termos consciência da lei de causa e efeito. Agora, o consolo é nós chegarmos e falarmos, olha, Deus vai lhe ajudar. Tenha fé em Deus, tudo vai dar certo. É um consolo, tá? Ter fé é ótimo, muitas vezes isso funciona, porém é um consolo. Então, eu estava com esse conflito e eu tinha esses sonhos que demonstravam para mim o quanto que esse conflito estava grande. Eu vou ler aqui algumas mensagens que as pessoas estão postando, porque considero que seja importante, né? Isso que a Cíntia Neves Rio de Janeiro, Molá Demétrios, meu pai já fez a passagem há 22 anos, eu recolhi 3 vezes quando ele morreu. Eu tinha apenas 9 anos. E nesses sonhos ele nunca falou comigo e sempre foge de mim. Tudo bem, Cíntia. Então vamos analisar isso durante a palestra. A Lara e o Igor de São Paulo. Na primeira vez que eu fiz cirurgia, uma pessoa, eu vi um homem muito alto, vestido de branco, brilhante no meu lado direito. E eu não o vi sozinho. Teve um professor que viu também, a minha assistente também. Certo, Lara. A questão é a seguinte. Os médicos, né? Todas as pessoas, tá? Todo mundo que executa atividades de assistência ao próximo. Essas pessoas, elas têm os seus amparadores. Nós sabemos que cada pessoa tem o seu mentor espiritual, né? O mentor é um amigo, um espírito amigo que está no plano espiritual e que tem a missão de acompanhar a nossa vida. Muitas vezes esse amigo permanece no plano espiritual enquanto nós vivemos, e outras vezes nós desencarnamos, ele reencarna e nós passamos a auxiliá-lo a essa troca. Inclusive é o que ocorreu, né, com Chico Xavier e o Emmanuel. Então, no momento, você tem seu mentor, mas no hospital tem os amparadores. Esses amparadores são espíritos desencarnados que têm o objetivo e a missão de auxiliar os médicos lá presentes para auxiliar melhor ainda as pessoas. Então, nesse momento, quando o amparador está do nosso lado para nos auxiliar, nós acabamos ficando até mais inteligentes. Nós temos pensamentos melhores, tomamos decisões melhores, um professor passa a ter mais conhecimento. Por quê? Porque não é só o conhecimento dele, é o conhecimento do amparador, que está ligado ao nosso perispírito, com a autorização do nosso mentor, fazendo assim uma assistência para nós e diretamente, no seu caso, para o paciente. Então você pode ter certeza que você é amparada, ou você é amparado, não sei se é a Lara ou o Igor, né? Então, essas experiências que você tem já são provas. Você não precisa de mais nada para ter a certeza que você é amparado, porque você tem a prova. Então, se chegar alguém para ti e falar assim, não existe nada disso, você vai falar, olha, eu tenho a prova que existe. Então, isso inclusive é o princípio da descrença, né? Que diz para não acreditar em nada, fazer as próprias experiências. Através da sua experiência você está comprovando. Então, parabéns aí e busque sempre estar cada vez realizando mais a higienização dos pensamentos
para conseguir ter o auxílio de mais amparadores, e amparadores inclusive mais qualificados. O sonho pode ser visão até para quem não é clarividente. O clarividente, ele vê quando está acordado. Então, no sonho nós estamos dormindo, tá? Então é outra coisa. Se pode ser uma coisa do futuro, pode, mas não vai ser um sonho. Aqui nós estamos classificando os sonhos e nós estamos vendo que são imagens geradas e um meio que o nosso inconsciente tem para conversar com o nosso consciente. Posteriormente, nessa mesma palestra, nós falaremos sobre as vivências espirituais, onde entrará esta questão de ter uma visão do futuro. Silene está falando de sonhos recorrentes. A Ana Maria tem sonho que era socorrista, é um excelente sonho. Na verdade, não é um sonho, né? Aliás, você que vai ter que interpretar, mas eu, por exemplo, tenho vivências espirituais onde estou socorrendo pessoas. Nós podemos sonhar com diversas pessoas e pessoas que nunca vimos, né? Nós estamos no plano espiritual. O Alexandre de Dois Córregos perguntou aqui, porque a esposa dele pergunta por que sonha sempre com pessoas que nunca viu. No plano espiritual nós somos levados, digamos assim, através da nossa faixa de vibração. É isso que determina para onde nós vamos. E lá estão outros espíritos que vibram na mesma sintonia que nós. Não necessariamente são espíritos que estão ao nosso lado no plano físico. A Fabiana falou que sonhou que foi demitida e realmente foi. Sim, Fabiana, existem os sonhos, né, onde nós podemos muitas vezes nos preparar para o que vai acontecer. São sonhos de aviso para que nós consigamos passar pela situação da melhor maneira possível. Priscila disse que o marido dela faleceu há 1 ano e 7 meses. Diz que sonha com ele várias vezes. Achei que sonhei com ele no sábado bravo, que eu não tinha ido no cemitério com a mãe e a irmã. Certo. A Amy está dizendo aqui que a tia Cidinha perdeu o filho há 4 anos. E sempre que ela está triste, ela pede para sonhar com ele. Quase sempre consegue. Existe mesmo essa ligação, Demetrios? Bom, através dos esclarecimentos do Livro dos Espíritos, nós sabemos que a evocação ocorre através da força do nosso pensamento no plano espiritual, né, no mundo espiritual. Quando nós pensamos, nós já estamos agindo, diferente do plano físico. Então ocorrem muitas evocações assim. Inclusive muitas pessoas que desencarnam acabam sofrendo mais no plano espiritual porque os familiares acabam evocando eles e levando a tristeza. E essa tristeza desse parente que está encarnado ainda acaba prejudicando o espírito que desencarnou, porque ele acaba sofrendo as influências, essas demonstrações dessa força, essa ligação de pensamentos. Nós podemos ver aí em diversas obras de Chico Xavier, por exemplo, a obra que a maioria das pessoas conhecem, que é do Chico Xavier, mas que é muitas vezes uma porta de entrada para o Espiritismo, é o livro Violetas na Janela, onde ela fala justamente isso, que muitas vezes sofre porque os familiares estão sofrendo, mas que ela é muito protegida também. Então, o ideal é não pedir para sonhar com um parente que desencarnou, não pedir para sonhar. É lembrar dele sempre com amor e pedir, sim, o auxílio para si, para que os pensamentos estejam tranquilos, sabendo da importância de continuar realizando
a sua missão aqui na Terra e deixar livre o espírito desencarnado para continuar realizando, continuar agora, quando recém desencarna, tem diversos processos que ele tem que passar, e quanto mais livre ele estiver do plano físico, melhor será para ele. A Elizabeth fala sobre o sentimento bom ou ruim, depois que a gente acorda, né? Isso muitas vezes tem a ver com o tipo de vivência espiritual ou sonho que nós temos. Priscila então disse que estava nervoso, dizendo que eu estava esquecendo ele. Então, Priscila, você deve elevar os seus pensamentos, buscando auxílio aí do seu ex-marido, né, que agora está desencarnado, para auxiliar, inclusive, que ele tenha melhores pensamentos, mas, ao mesmo tempo, você deve se perguntar se isso foi um sonho, foi algo seu que, de repente, você pensou que seu marido iria pensar isso se você não fosse no cemitério e acabou sonhando porque estava com esse conflito. Pode ser isso? Porque se for uma vivência espiritual, e quem vai ter que dizer se é um sonho ou uma vivência espiritual é você, se for uma vivência espiritual, nós temos que considerar que um espírito desencarnado que está sob bons fluidos, em uma dimensão um pouco mais elevada, mais calma, com os pensamentos menos raizados na matéria, inclusive não gosta, prefere que os familiares não vão ao cemitério. Porque o cemitério, em relação ao plano espiritual, não é um local muito bom de estar. Lá estão muitos espíritos que estão sofrendo. Então, primeiro você deve identificar se é um sonho ou uma vivência espiritual, e depois você vai fazer essa análise aí, se era um conflito seu, e se era uma vivência espiritual, você vai buscar auxiliar aí o seu marido, para que ele consiga elevar os próprios pensamentos. Porque os espíritos desencarnados pensam, sofrem, às vezes estão bem e às vezes estão tendo as mesmas dificuldades que nós, e às vezes muito piores. Eu vou dar continuidade aqui com a palestra. As pessoas estão fazendo muitas perguntas, mas eu não vou poder responder todas, tá? Inclusive eu peço para que as pessoas assistam a palestra e estejam mais focadas na palestra, porque muitas perguntas que estão fazendo vão ser respondidas no andamento da palestra. Nós estamos recém falando sobre os sonhos. Depois nós passaremos para as vivências espirituais. Então, muitas perguntas já serão respondidas no andamento. E ao fim da palestra, então, nós teremos um tempo onde todo mundo poderá fazer todas as perguntas que quiserem. Eu vou responder todas, sem problema nenhum. Eu tenho todo o tempo do mundo, praticamente. Mas no momento nós precisamos continuar aqui, na palestra. Tá bom? Eu peço que todos guardem as perguntas que foram feitas para fazer novamente depois. Eu estou terminando aqui de passar as mensagens. Tá bom. Bom, vamos lá. Nós estávamos falando então dos conflitos pessoais, medos e desejos do inconsciente. Certo. Nós também temos nos sonhos efeitos de remédios e drogas em geral, no nosso corpo físico. Então, quem às vezes toma remédios muito fortes ou utiliza algumas drogas fortes, às vezes isso se reflete nos nossos sonhos, nas imagens que aparecem no nosso cérebro, né?
Podem aparecer imagens diversas devido a isso. Princípios morais verdadeiros. Então é a questão da pessoa ter um sonho, né? Imagens do seu inconsciente para o seu consciente, mostrando que é racista, mas quando está acordada acha que não é. Então no sonho aparece o princípio moral verdadeiro. E outra coisa muito importante para ser falado nesse momento é o seguinte, que em relação aos princípios morais das pessoas, tanto nos sonhos quanto nas vivências espirituais, essa é uma regra certa. Então, se nós sonhamos que estamos realizando determinadas ações, é mais coerente que nós saibamos que é porque nós ainda temos aquilo em nós. Então, se mostrará prioritário, será um objeto aí, um objetivo do autoconhecimento, visando uma reforma íntima para realmente não ter mais aquele princípio moral. Se a pessoa considerar que não quer mais. Mas, por exemplo, as pessoas que sonham, têm vivências espirituais, que estão ajudando as outras pessoas, então é um motivo de alegria, porque mesmo em sonho, em vivência espiritual, ela está mantendo a sua conduta de assistência. E isso é ótimo. E por último aqui, em alguns tipos de sonhos, tem a continuação dos últimos pensamentos antes de dormir. Então, antes de dormir, nós estamos pensando em alguma coisa e acabamos sonhando com isso. Vamos passar aqui. Então, nós temos que entender o seguinte. A nossa prioridade ao estudarmos os nossos sonhos deve ser para conseguirmos evoluir através do autoconhecimento obtido com o conteúdo dos sonhos. Conforme diz a pergunta número 919 do Livro dos Espíritos, um momento. Certo. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? E a resposta que consta no Livro dos Espíritos é: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Então esse deve ser o nosso objetivo prioritário na análise dos nossos sonhos. Continuando aqui, nós vamos começar a falar agora sobre as vivências espirituais. Eu estou auxiliando aqui a Gabriela, que diz que não está vendo nada nem ouvindo. Vou ver se ela está vendo uma imagem sobre as vivências espirituais. Bom, continuando aqui. A vivência espiritual é uma manifestação do nosso espírito no plano espiritual, enquanto o nosso corpo está dormindo, ou seja, nosso corpo dorme e nós nos manifestamos, existimos no plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na pergunta 401, nós temos o seguinte esclarecimento. Durante o sono, o espírito repousa como o corpo físico? E a resposta, não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, as ligações que o prendem ao corpo físico se afrouxam.
e ele vai se encontrar com outros espíritos no mundo espiritual. Deixa eu ajudar a Gabriela aqui. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, somos esclarecidos sobre uma das possibilidades da ação espiritual no nosso processo reencarnatório. E esse estudo, mostrado nesse livro, nos dá alguns indícios aí da veracidade das vivências espirituais que temos ao dormir. Sim, Lara. A Lara disse que por isso que eu vou voando e volto voando dos meus sonhos, que sempre vou para a mesma casa e com as mesmas pessoas. Exatamente. Você é puxado de acordo com o seu padrão vibratório e está realizando aí as mesmas ações. Inclusive seria interessante ver se não tem como melhorar isso aí e ir para lugares que seja mais beneficiado. Ela disse que se vê deitada, né? Nós chamamos esse fenômeno de desdobramento, projeção lúcida, sonho lúcido, enfim, onde o nosso espírito se desprende do nosso corpo físico e nós vemos o nosso corpo físico ali deitado, né? Mas nós geralmente não temos condições de ver, mas tem um cordão, é um fluido energético, um fluido que nos liga ao nosso corpo físico. Algumas ciências chamam de cordão de prata também. Bom, nesse livro então do Missionários da Luz, aonde ele acompanha espíritos que estão com a missão de acompanhar um processo reencarnatório, aonde um dos objetivos da nova encarnação de um espírito é resgatar ações prejudiciais do passado, através da reconciliação com os espíritos que agora serão seus pais no plano físico. Nesse caso, temos um exemplo prático da forma como lembramos das nossas vivências espirituais e como podemos utilizar essas lembranças para conseguirmos cumprir o que planejamos e concordamos no plano espiritual. Eu vou deixar por um momento a tela ocupando o espaço todo, tá? Irá ficar a tela toda. No livro tem o trecho que diz o seguinte: o marido da esposa, né, que está encarnado, eles estão encarnados, o marido diz assim: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E a esposa pergunta: e os sonhos são sempre os mesmos? Sempre, respondi. Com emoção, vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, à maneira do mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Deixa eu auxiliar aqui a Gabriela. Tenho a impressão, continuando aqui no trecho Missionários da Luz,
Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! Esse trecho está no livro Missionários da Luz, aonde o marido está tendo a vivência espiritual ao dormir com o espírito que irá reencarnar como seu filho. Eles têm um nó afetivo, um karma, que eles irão resgatar agora com essa reencarnação, mas como eles têm uma questão, esse nó afetivo, né, ressentimentos, então esse futuro pai está sendo, digamos assim, preparado, amparado pelos espíritos bons que estão auxiliando para que encontre esse espírito ao dormir, para que assim consiga cumprir melhor a missão de ser o pai deste espírito e resgatar aí, né, restaurar este relacionamento com este espírito. Um momentinho, por favor. Preciso fazer uma coisa aqui. Tá. Diante desta realidade, podemos perceber o quanto pode nos favorecer dedicarmos para termos melhores vivências espirituais e também melhores lembranças. Em relação à possibilidade de lembrar das vivências espirituais, para as pessoas agora que não lembram das vivências espirituais, nós temos que pensar o seguinte: é importante salientar que a higienização dos nossos pensamentos, nos voltando ao bem e à harmonia com as pessoas à nossa volta, são essenciais para que consigamos estar em lugares mais elevados e com espíritos mais elevados. Porque, como eu disse anteriormente, no plano espiritual, ao dormir, nós somos, digamos, puxados conforme a nossa faixa de vibração. A nossa faixa vibracional, ela se dá através dos nossos pensamentos e sentimentos que se transformam em energia. Então, nossos pensamentos e sentimentos formam o nosso corpo energético. Essa sintonia, essa faixa que o nosso corpo energético está vibrando, é a nossa faixa de vibração. E quando nós estamos no plano espiritual, nós iremos para locais aonde estaremos na mesma faixa de vibração. Então, se nós estivermos aí com uma vida voltada ao ódio, ao rancor, a qualquer sentimento aí denso, né, negativo, ao dormir, nós iremos para locais onde terão outros espíritos que também estão nessa mesma sintonia. Por isso que é importante a higienização dos nossos pensamentos, para que quando estivermos dormindo, nós consigamos ter acesso a lugares mais elevados, com espíritos mais elevados, indo apenas para lugares de menores faixas vibracionais, em momentos de assistência, onde nós iremos ir é bom, onde nós iremos para auxiliar, e não estaremos sofrendo lá com eles. E essa realidade nos é mostrada no mesmo livro Missionários da Luz de André Luiz, no seguinte trecho: foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico, dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. Neste momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico, pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, a esposa, né, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover
se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil. Um momento. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente pode ver Segismundo, que é esse espírito, né? Que ele está com esse nó afetivo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou, imprudentemente, desenvolver-se de novo em seu coração. Então, neste trecho aí, nós temos claramente mostrado, esclarecido por André Luiz, que os nossos pensamentos e sentimentos determinam o tipo de vivência espiritual que vamos ter ao dormir. As lembranças das nossas vivências espirituais geralmente ocorrem em símbolos também. Apesar de estarmos realmente existindo no plano espiritual, ao dormir, temos que considerar que os objetos e lugares que estaremos não será de nosso conhecimento conscientemente. E a maneira que nós conseguimos relembrar é transformando algumas coisas para símbolos. Um momentinho, por favor. Portanto, se mostra essencial nós conseguirmos identificar o que são os símbolos e o que esses símbolos significam para nós. Um momentinho que o Alexandre de Dois Córregos está falando que não consegue ver os slides. Eu estou passando aqui. Vamos ver se ele consegue ver. Tá. Vamos voltar. Então, quando nós lembramos de alguns sonhos, de algumas vivências espirituais, nós lembramos por símbolos. Então, se mostra essencial nós conseguirmos identificar o que são esses símbolos, o que esses símbolos significam para nós, para conseguirmos entender o que significa este sonho ou vivência espiritual. Deixa aqui eu auxiliar a Sueli. Na pergunta 404 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: o que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? E a resposta: os sonhos não têm o significado que, exceto os divinos, lhes atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Os sonhos são verdadeiros. Aqui ele quis dizer o seguinte, quando ele diz: é um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Ou seja, nós pegarmos aí um livro, Significado dos Sonhos, e colocarmos lá: sonhei com rato. O que é isso? Aí nós vamos no livro: você sonhou com rato? Então é um assalto. Você vai ser assaltado, alguém vai roubar alguma coisa. Então, aqui no Livro dos Espíritos, né,
diz que é um absurdo, e a minha própria experiência também diz isso. Freud também diz isso, enfim, as pessoas conscientes sabem disso, as pessoas lúcidas, esclarecidas. Porque cada pessoa tem um significado para determinado objeto. Por exemplo, se uma pessoa mora na praia e sonha com uma onda gigante, então, para ela é um sonho bom. Se essa pessoa surfa, por exemplo, é a onda dos sonhos. Agora, para uma pessoa que está vivendo numa cidade como Porto Alegre ou São Paulo e sonha com uma onda gigante, imagina, com certeza não é um sonho bom. Se vem uma onda gigante na nossa cidade, né, nós vamos sofrer muitos alagamentos. Então nós não podemos considerar uma onda gigante ter o mesmo significado para todas as pessoas. Então, isso é o que diz aqui no Livro dos Espíritos. Continuando aqui a leitura da resposta, os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito são reais, mas que muitas vezes não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida do encarnado. Como já dissemos, os sonhos são também uma lembrança. Algumas vezes podem ser um pressentimento do futuro. Se Deus o permite, ou a visão daquilo que ocorre naquele momento, em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não existem inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm avisar parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com os homens? Quando se tem a certeza de que aquilo que se viu realmente aconteceu, não é uma prova que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, principalmente se o que foi observado no sonho não estava no pensamento da pessoa quando ela estava acordada. Então vejam aí este esclarecimento na pergunta 404 do Livro dos Espíritos, né? É um esclarecimento excelente. Responde diversas perguntas aí que foram feitas, então para vocês verem aí como realmente o Livro dos Espíritos e a doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, nos fornece condições de viver melhor ao momento que nós passamos a ter menos dúvidas, mas claro que sabemos que a cada resposta irá surgir outra dúvida, né? Mas as dúvidas vão se aperfeiçoando. Esse é o processo da evolução. Na pergunta 412, a Janine ele diz eu também. Eu também o que, Janine? O slide da higienização? Sim, é que está nesse slide mesmo. Vocês querem mudar? Então, eu mudei o slide aqui. Na pergunta 412 do Livro dos Espíritos, diz assim: a atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com... Sabe o que acontece, pessoal? Desculpe interromper aqui a pergunta. É que os slides acompanham uma linha de raciocínio conforme um estudo que eu fiz, tá? E tenho isso documentado. Este documento eu vou compartilhar com todos, eu posso mandar por e-mail, tem também nosso grupo no Facebook. Porém, como há sempre uma preparação, e hoje durante o dia ocorreram diversas situações onde livros surgiram e novas questões surgiram aí para mim, eu fiz algumas anotações extras, aonde eu busquei identificar o momento ideal para incluir esses novos conteúdos aí que, claro, eu já conhecia, porém não tinha incluído na palestra, entendeu? Então agora eu vou incluindo, né? Mas eu não incluí o slide. Então por isso que às vezes fica um slide ali sobre uma coisa,
mas eu estou falando aqui de outra, né? Então, na pergunta 412 do Livro dos Espíritos, a atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com que o corpo sinta cansaço? E a resposta: pode, pois o espírito está preso ao corpo como um balão está preso a um poste. Assim, como as movimentações do balão refletem no poste, a atividade do espírito reflete sobre o seu corpo e pode fazer que ele sinta cansaço. Então vejam, amigos, aqui tem uma questão muito importante, que é a seguinte: nas nossas vivências espirituais, nós vamos para onde estamos, como eu disse, né? Sintonizados. Nós vamos para os locais que estão na mesma faixa vibracional que nós, que o nosso espírito, né? Que o nosso corpo energético. Acontece que se nós estivermos aí presos a sentimentos negativos, ruins, que todos sabem quais são, né? Nós vamos para ambientes sofredores. Nós vamos sofrer, e também nós podemos sofrer o ataque de espíritos desencarnados, que são nossos inimigos. Digamos assim, segundo o ponto de vista deles. Porque não há espírito que seja realmente inimigo do outro. Nós todos somos realmente irmãos, e o ideal é termos o pensamento e conseguirmos aplicar na nossa vida o ensinamento de Jesus Cristo, que é amar o próximo como nós mesmos. Obviamente, então, nós não vamos nos considerar nosso inimigo, não podemos considerar outra pessoa ou outro espírito nosso inimigo. Mas, para aquele espírito que está sofrendo, aquele espírito que está infeliz no momento, ele nos considera inimigo. Sendo assim, quando nós sairmos do nosso corpo físico ao dormir, ele vai buscar nos atacar. Então nós podemos estar passando por vivências espirituais onde sofremos, onde estamos correndo, enfim, são diversas situações. Por isso que às vezes acontece a gente acordar mais cansado do que quando foi dormir. Então essa é a explicação ali que tem no Livro dos Espíritos. Tudo bem, Thelma, eu vou responder assim que eu puder. Eu anotei aqui a tua pergunta, vou salvar no TXT. Pronto. Um momento aqui, certo. Veja bem, falando sobre a interpretação dos símbolos, de como nós lembramos das nossas vivências espirituais. Digamos, por exemplo, que nós temos a seguinte vivência espiritual. Se nós estamos em um padrão energético de vibração mais voltado à matéria, mais denso, e estamos em um hospital, muitas vezes, até sendo auxiliados os espíritos ali presentes, ao relembrar, você trará na sua mente a imagem de algum hospital conhecido por você, e o que fará a diferença é a questão de você identificar se estava se manifestando pela tua vontade ou se apenas estava recebendo as informações no seu cérebro, igual ocorre com os sonhos. Ou seja, se nós sonhamos, tá? Lembramos que estávamos em um hospital, nós temos que pensar o seguinte: nós estávamos nos movimentando, agindo nesse hospital conforme o que nós pensávamos, nós decidíamos o que estávamos fazendo, nós tínhamos esse poder de decisão no nosso sonho, na nossa vivência espiritual, porque é isso que faz a divisão entre o sonho e a vivência espiritual. É a capacidade de agir conforme a nossa vontade. A Andréa de São Paulo que perguntou: é possível receber o material por e-mail? Sim, é possível. Pode mandar um e-mail que eu vou copiar e mando posteriormente. Então, na vivência espiritual, nós conseguimos pensar, raciocinar
Podemos optar entre ir para um lado ou ir para o outro. Logo, nós agimos pela nossa vontade. Estamos vivendo aquilo. Porém, no plano espiritual, sem o nosso corpo físico. Momento. A diferença básica entre sonho e vivência espiritual é isso. A questão de conseguirmos identificar se estávamos pensando, raciocinando. Nos sonhos, conforme falei anteriormente, as imagens são jogadas no nosso cérebro de forma que não podemos controlar. Na vivência espiritual, nós conseguimos pensar, raciocinar. Certo? No sonho, a autossugestão não atua na coordenação das imagens. Na vivência espiritual, a vontade ou o pensamento determinam os atos e acontecimentos. No sonho, as imagens surgem, mais frequentemente deformadas, irreais e fantasistas, derivadas das criações do próprio cérebro. Na vivência espiritual, visualizamos imagens, vivências ou experiências que não se deformam, são reais, em um ambiente definido, independentemente da sua criatividade e que dispensam interpretações. Um momento que estou anotando aqui no e-mail. Tenho que pegar aqui porque se passa ali no chat, não fica gravado o log e eu perco, tá? Então por isso que às vezes eu tenho que dar essa parada aqui. Isso é multitarefa, né? Então, se você acordar, lembra de estar em um ambiente onde estão realizando um curso ou palestra e que existem diversos tipos de pessoas lá, mas você não lembra exatamente o que foi a palestra, só lembra de pequenas partes e alguma que lhe marcou mais. E nesse momento que mais marcou você, você estava pensando em alguma coisa. Logo, podemos identificar que se você estava pensando, se as imagens fazem sentido, se segue um padrão de funcionamento aceitável, temos indicações que foi uma vivência espiritual. Neste momento, o ideal seria logo ao acordar, anotar todas as lembranças que você tem, sem questionar sobre o que lembra, somente anotando, para depois sim conseguir analisar com calma. Digamos que ao acordar, você lembre de estar tendo uma vivência espiritual, onde refletia sobre o que estava realizando na vida e o que você queria realizar. Então, de repente, haja um conflito nos pensamentos. Você não sabe o que fazer. Mas nesta lembrança, parece que tinha algo nítido mostrando uma determinada decisão que você deveria tomar. Então, temos a indicação de uma lembrança providencial que você teve a permissão de lembrar para lhe auxiliar, quando acordasse, a tomar alguma decisão que beneficie a sua evolução. Portanto, para iniciarmos a análise das nossas vivências espirituais, devemos colocar como prioridade termos um caderno e caneta ao lado da nossa cama para que possamos anotar tudo o que lembramos logo ao acordar. Certo? Então veja bem. Para todos que estão interessados em conseguir entender melhor o que são os sonhos, o que são as vivências espirituais, o que significa o que lembra, e também para que nós não fiquemos anos e anos pensando em um único sonho ou vivência espiritual, porque nós temos, dizem que 35 sonhos por dia, por noite, e também nós temos, sempre ao dormir, nós temos nossas vivências espirituais. Quando nós dormimos, o nosso perispírito, ele se descoincide do nosso corpo. Ele, ao desprendimento. Consequentemente,
o nosso espírito está se manifestando no plano espiritual. Então nós podemos lembrar toda noite do que nós estamos realizando no plano espiritual. E isso pode servir para que nós consigamos viver melhor no nosso dia a dia. Então nós temos que executar alguns procedimentos para conseguir lembrar mais e melhor dos nossos sonhos e das nossas vivências espirituais. Essa é a forma que nós vamos usar eles para o nosso autoconhecimento e para a nossa evolução. Nós precisamos lembrar e executar os procedimentos para melhorarmos, porque senão nós vamos estar limitados a evoluir somente com os pensamentos do consciente, quando nós estamos acordados, sem utilizar todos os benefícios que poderíamos ter ao lembrar de todos os sonhos, onde aparecem os nossos conflitos, né? E de todas as vivências espirituais, onde nós podemos ter contato com o nosso mentor espiritual, com os bons espíritos, e podemos participar de cursos, de palestras, podemos fazer assistência espiritual no plano espiritual. E esse deve ser o objetivo nosso, então, tá? Utilizar isso para beneficiar a nossa evolução. Os procedimentos são os seguintes, pessoal. Isso são técnicas que eu utilizo e funciona comigo. De repente, algumas particularidades vocês podem fazer diferente, mas é como funciona comigo, tá? E também onde vários livros aí que eu estudei, né, estudo ainda, citam, e de todas que eu testei, essas têm sido as melhores. Então, o primeiro passo é o seguinte: ao acordar, não fazer movimentos bruscos e buscar lembrar dos sonhos ou vivências espirituais. Então, nós vamos acordar e não vamos já ficar atacanados para levantar. Se nós começarmos a lembrar de alguma cena, nós vamos tentar lembrar o que ocorreu antes dessa cena e vamos tentar ir até o final, até o início dessa lembrança. Por exemplo, assim, se nós lembramos que estávamos em um carro, nós vamos nos fixar nessa lembrança e vamos tentar lembrar o que aconteceu antes. E aí nós vamos lembrando que abrimos a porta, né? Não, fechamos a porta, entramos, e nós vamos lembrando. Quando acreditarmos que já lembramos o máximo do passado dessa lembrança, nós vamos ir para o futuro dessa lembrança. Tá, nós estávamos no carro, o que aconteceu depois? E nós vamos lembrando do sonho deitados, porque este é o momento onde nós temos mais condições de lembrar. Quando nós acreditarmos que já lembramos o máximo que tínhamos condições, nós vamos pegar o caderno e a caneta, ainda sem movimentos bruscos, por isso que o caderno e a caneta tem que estar ao lado da nossa cama, e nós vamos anotar ali tudo que nós lembramos exatamente do jeito que nós lembramos, sem colocar observações sobre o que acha, simplesmente anotar a lembrança do jeito que você lembrou. Então, se você lembrou que estava vendo lá a sua irmã, e depois a sua irmã virou um cachorro, e esse cachorro aí começou a latir, anote assim, anote como você lembrou. Agora não é a hora de ficar achando, olha só que absurdo que eu lembrei. Não, vai só anotar o que lembrou, como lembrou. Posteriormente você irá acordar, tá? E o ideal, até onde me parece, cada um pode mudar aí os passos, é que depois, horas depois, você então vai começar ao processo de análise, onde você vai tentar identificar quais são os símbolos, o que cada símbolo significa e como isso se encaixa no nosso momento atual da sua vida. E aí buscará identificar algo que possa lhe auxiliar para ter mais ações benéficas para a sua evolução. Por exemplo, assim, nesse caso que eu disse que lembrou da irmã e depois lembro que a irmã virou o cachorro, né? Essa lembrança possivelmente é de um sonho, tá? Porque essas imagens, assim, essas mudanças bruscas e totalmente nada a ver, são características dos sonhos, não de uma vivência espiritual.
Mas é importante estudar, porque aí tem muito significado. Aí nós vamos pensar assim, cachorro. O que significa o cachorro para nós? Nós não vamos ir partir do princípio que significa cachorro para todo mundo. Ah, o cachorro é o melhor amigo do homem. Não. Nós também não vamos no dicionário dos sonhos e olhar, cachorro significa que você irá conseguir vencer um obstáculo. Não. Nós vamos pensar, refletir sobre o que o cachorro significa para nós. Para uma pessoa, cachorro pode ser incomodação. Porque o cachorro da pessoa só incomoda porque só teve cachorro que a incomodou. E para ela pode significar isso. Esse é o significado dela e ela precisa se conscientizar disso. Então, ela vai colocar, pô, sei com o cachorro. Bom, cachorro para mim é incomodação. E antes eu sonhei com a minha irmã. Bom, a minha irmã para mim é a minha irmã, né? Nada mais que isso. Então eu sonhei com a minha irmã e ela virou um cachorro. Então, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí que o meu inconsciente está falando para mim, porque foi um sonho, né? Não foi uma vivência espiritual isso aí. Que eu estou me incomodando com a minha irmã, que alguma coisa está me incomodando nessa relação. Então agora vai ser um momento assim, o que a pessoa terá que fazer? Obviamente executar alguma ação aí para restaurar alguma coisa que está incomodando essa relação. Porque sempre é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre buscar o perdão, o amor incondicional, o amor ao próximo. Então tu vê, por mais que de repente no dia a dia ela não está pensando em qualquer problema com a irmã, porque às vezes nós estamos muito concentrados no nosso trabalho, nos nossos problemas, que alguns probleminhas com a nossa família nós deixamos de lado, né? E aí parece que está tudo bem, nossa família está lá vivendo a vida dela e nós estamos aqui vivendo a nossa vida. Mas tem um problema que está aí no nosso inconsciente e que o nosso inconsciente mostrou para nós. Por quê? Porque mesmo que nós não lembremos de algum conflito que nós estamos tendo, mesmo que nós não pensemos nesse conflito que nós estamos tendo, esses conflitos que nós temos no nosso inconsciente, eles são os geradores de problemas que nós temos na nossa vida. Então, por exemplo, a pessoa que fuma, daí ela quer parar de fumar, ela vai se concentrar em parar de fumar. Não vai conseguir, muitas vezes é o que acontece. Porque daí ela não vai ter força para conseguir. Ou ela vai deixar de fumar, mas ela vai se voltar ao uso de drogas. Ou vai sair do uso de drogas, ou vai deixar de parar de fumar e vai começar a comer sem parar. Por quê? Porque ela está tratando o fim do problema. O fim do problema é o fumo, o fim do problema é a impaciência, o fim do problema é comer em excesso. Agora, a origem, ela está lá no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, nós mesmos, né? Deus, a forma como Deus nos deu para conseguirmos solucionar isso aí, nos mostrou nesse sonho que a origem está em um conflito que temos, nesse caso, com a nossa irmã. Então, se nós restaurarmos esse conflito com a nossa irmã, nesse caso, nós estaremos restaurando diversos problemas no fim, lá do fim, entendeu? Então, restaurando um problema da origem, um conflito que nós temos, nós estamos curando diversos problemas que nós temos e achamos que temos que solucionar diariamente. Então, essa é a ideia da análise dos sonhos para o autoconhecimento, visando a evolução. E a mesma coisa para as vivências espirituais. Porque, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se a minha amiga está aqui ainda. Janine, tá ali. Então, há alguns meses atrás eu estava sonhando que eu estava em festa. Aí sonhava que estava em festa, no outro dia sonhei de novo que estava numa festa. E foi uma vivência espiritual. Eu estava em ambientes onde tem festas, no plano espiritual. E eu sei que eu estava em ambientes, eu sei que era uma vivência espiritual, porque eu agia conforme eu queria nesses ambientes.
E é isso que começou a me incomodar, porque eu sabendo que no plano espiritual eu vou para onde está a minha faixa de vibração, minha faixa vibracional, os meus pensamentos, os meus sentimentos, então eu sei que mesmo que eu não queira assumir, eu estou aí querendo estar em festa, entendeu? Por mais que eu ache que é um ambiente perturbado, que eu não tenha que ir, eu estava com isso fixado na cabeça, por mais que eu tentasse fugir. Então a ideia é sair da negação e que eu sei da negação e me conscientizei. Não, tá, peraí. Eu realmente estou pensando, eu quero ir numa festa, eu vou assumir isso para mim mesmo, eu quero ir, tá? Essa é a verdade. E aí, o que eu fiz? Eu vou fazer agora um experimento e eu vou comprovar essa questão das vivências espirituais conforme o que nós queremos e não estamos assumindo. Eu peguei e fui numa festa em um final de semana. Fui na festa lá, né? E depois desse dia que eu fui na festa, eu parei de ter as vivências espirituais que eu estava em ambientes onde estavam sendo realizadas festas no plano espiritual. Então tu vê, foi melhor para mim ter ido nessa festa porque eu estava querendo realmente ir. Como acordado eu não estava indo, eu acabava indo nas festas quando estava no plano espiritual. Simples assim. Então era isso que estava acontecendo, só que eu não queria ir em festa no plano espiritual. No plano espiritual eu quero ajudar as pessoas. Então, tá, eu vou aqui então acordado, né? Vou ali uma vez para conseguir fazer coisas melhores no plano espiritual, porque tem infinitas coisas melhores que nós podemos fazer. Então, este é um exemplo prático de uma análise, a teoria e prática da análise das vivências espirituais e aplicação para buscar a evolução na nossa vida. Então agora nós chegamos na parte da palestra onde as pessoas podem fazer as perguntas e elas serão respondidas. Veja, não demorou muito, né? Agora que eu passei que estava programado, vamos às perguntas. Ao Ivan aqui, eu copiei teu e-mail, Ivan, adicionei na lista, tá? A Aline Andrade do Rio de Janeiro falou assim, uma dúvida que tenho, às vezes sonho com pessoas que não vejo há muito tempo. O que chama a atenção é que é um sonho onde tudo é coerente, onde muitas vezes eu vou visitar essa pessoa. Geralmente nos abraçamos e conversamos sobre como vão nossas vidas. E ao acordar tem a sensação física do abraço. Então, realmente, pelo que está falando, Aline, isso é uma vivência espiritual, tá? Excelente. Você pode ver mesmo comprovar através das que você estava conversando, raciocinando, né? Se você estava raciocinando, pensando no que estava falando, no que estava sendo falado para ti, é uma vivência espiritual. A Sirene disse que estava em um local, sonhando que estava em um local, era uma vivência espiritual, possivelmente, mas apesar de ser muito agradável, não poderia entrar. Isso ocorre às vezes, tá, Silene? No plano espiritual, tem locais realmente que não são permitidos. A Thaís Jubelândia perguntou, tem uma dúvida. Quando uma pessoa morre dormindo, é porque houve esse desligamento do espírito com o corpo físico? Olha, Thaís, a possibilidade do nosso fluido que liga o nosso espírito com o nosso corpo físico, com o nosso perispírito com o nosso corpo físico, a possibilidade desse fluido se romper ao dormir, assim, porque se rompeu, é praticamente nula. Tá? Essa pessoa desencanou dormindo porque desencanou por diversos motivos que eu não sei te dizer agora. Algo dela, né? O Israel perguntou, como você consegue acessar informações do futuro durante os sonhos? Por exemplo, como posso ver cenas triviais do dia seguinte? Olha, Israel, para isso, você teria que estar em um nível de evolução suficiente
para conseguir fazer essa manobra no plano espiritual. E também ter o conhecimento. E ao mesmo tempo, você tem que ter o acesso a isso, a liberdade para fazer isso. Porque se você tiver esse conhecimento e fizer isso no plano espiritual sem que tenha o consentimento dos espíritos superiores a ti, você estará possivelmente aí infringindo as leis de Deus. Então, nós sabemos que temos o livre-arbítrio, né? E podemos executar ações que serão prejudiciais para a nossa evolução. Então, cabe aí saber por que você quer saber acessar informações do futuro. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para quem quer saber o futuro. Por que tu quer saber o futuro? Isso que é importante. Através da resposta você vai saber, eu quero saber o futuro, porque eu estou preocupado. Então você vai trabalhar não em saber o futuro, e sim com a tua preocupação para não se preocupar mais e viver com uma paz aí, né, paz espiritual, com a certeza que o melhor caminho para a evolução é viver o dia a dia ou agora com amor ao próximo e a caridade sendo prioritária na sua vida. O Alexandre de Dois Covos diz que, então, perdi 1000 vezes ao cemitério todos os dias. Algo sobre isso? Não entendi a pergunta, tá, Alexandre? Terá que repetir. A Andressa, sonhei que fui até um cemitério e entrei em uma capela, lá tinha um caixão. Tá, certo. Simone, quero saber o que eu posso dizer que é um sonho consciente, ou seja, aquele que eu sei que estou sonhando e tenho domínio da situação, seja uma vivência espiritual. Sim, qualquer sonho que você tenha o domínio da situação é uma vivência espiritual. Porque em sonhos que são imagens aleatórias do seu cérebro visando alguma coisa aí, mostrar um conflito, blá blá blá, essas imagens você recebe as imagens, você não manda as imagens. Então, quando você tem o domínio, ainda mais quando você sabe que está sonhando, então é uma vivência espiritual. A Raquel de Porto Alegre diz, 2 pessoas encarnadas que não convivem mais podem se encontrar em sonhos? Sim, Raquel. Isso acontece muitas vezes comigo. Eu, inclusive, li aqui a pergunta do Livro dos Espíritos que diz isso. 412, se eu não me engano. Não é 412. Deixa eu ver aqui. Agora eu não lembro qual foi a pergunta. Mas... lembrei agora. Deixa eu pegar aqui. Não foi no Livro dos Espíritos, tá? Deixa aqui eu lembrar. Aqui. No livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, do Valdo Vieira, tá? Que é da Projeciologia, falando sobre as projeções, né? Eles chamam de projeções, nós estamos aqui chamando de vivência espiritual. Ele fala que a diferença é a seguinte, que quando nós estamos em uma vivência espiritual, as pessoas, né, encarnadas, elas dão depoimentos coincidentes sobre os acontecimentos desencadeados ou presenciados pela pessoa que estava na vivência espiritual. Então isso diz assim, quando 2 pessoas falam que tiveram o mesmo sonho, essa é uma comprovação que é uma vivência espiritual. Como é possível, o Israel perguntou, como é possível a informação transcender o tempo do